desejo que hoje seja o melhor dia, com mais um vídeo trazendo luz ao entendimento. Mas antes de começarmos, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para estar sempre recebendo atualizações de nossos trabalhos. No vídeo anterior, falamos a respeito do que significa a igreja. E se você não assistiu ao vídeo anterior, ele vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. Vimos no assunto anterior que igreja significa os chamados para fora, do original grego eklésia, ek, que significa para fora, e eklésia, que significa chamados. Partindo deste princípio, começamos hoje este assunto, que é Igreja Sem Paredes. Mas o que é Igreja Sem Paredes? Como posso entender isso? Bem, queridos amados, igreja são os tirados para fora, certo? Fora do quê? Fora das trevas, do domínio da lei, submetidos à servidão dos senhores da lei, retidos em uma sinagoga. Mas quando somos tirados para fora disso tudo, temos os nossos olhos iluminados para o entendimento de que sou uma igreja livre, que ninguém mais me tem como presa. Não estamos mais nesta condição de estarmos sendo dominados no tocante a não toqueis isso, não bebeis isto ou aquilo, não faças isto ou aquilo, etc. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito desta igreja sem paredes em 2 Coríntios 3, 8, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração, que é a mente. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse ministério de morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Observem bem, meus amados, quando Paulo fala de maior glória, será o ministério do Espírito. Isto me faz pensar. Mistério do Espírito? Isto nos quer dizer que a igreja é algo espiritual? Exatamente. Estamos chegando ao entendimento. Vemos que todo o cumprimento de Deus, do velho ao novo pacto, houve uma mudança de um estado para outro estado. Uma mudança do que era transitório para o eterno. E com esse entendimento, vemos que tudo que é transitório é algo visto como tudo que se acaba. Exemplo disso, tudo que é matéria, tudo que se vê com os olhos carnais. Um exemplo, a vida na terra, por exemplo, que tem o seu fim com a nossa morte. É transitório. Então, agora, se tratando do eterno, que é o espiritual, são coisas que não vemos, mas cremos pelo que está escrito. Então, a partir daí, amados, quando a igreja toma uma posição de os chamados para fora, tirados das trevas, falta de conhecimento, do domínio da lei, para a luz do conhecimento, você foi colocado agora nesta condição de uma igreja iluminada e livre, uma igreja sem paredes, espiritual. Cristo nos fez capazes para, neste novo pacto, sermos também ministros deste Evangelho. Como diz no versículo 6, quer ver? O qual nos fez também capazes de ser ministro de um Novo Testamento,
não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Somos todos ministros? Sim, todos. Você também. Então, assim é. Assim é. Então, amados, depois de sermos iluminados, fomos feitos capazes, onde quer que formos levar a conhecer estas verdades, da forma que Deus nos conduza, somos capazes de ministrar estas verdades em casa, no trabalho, em um grupo, na internet, né? Em todo lugar. Só que agora com mais alcance, certo? E com os olhos iluminados, que é o mais importante. A Igreja Sem Paredes não é uma organização vista como é de costume, onde se reúnem corpos físicos. A Igreja Sem Paredes é uma congregação dos santos espirituais. Sim. É um ajuntamento espiritual daqueles que foram alcançados, separados para a luz. Não é um lugar físico. Houve um tempo, meus amados, que a Igreja de Cristo, que ainda estava no começo, eram como crianças na fé e passavam por um momento de confusão, ainda misturando os velhos costumes doutrinários. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás todas as coisas de menino. E quando lemos todo o capítulo de 1 de Coríntios 13 ao 40, vemos que esta igreja lá de Coríntios agia feito meninos na fé, necessitando de se agruparem, de se reunirem, sendo necessário este ajuntamento físico para ouvirem e aprender. Agora, quando essa igreja chega ao entendimento, ao conhecimento destas verdades da graça, a saber, que não somos mais crianças e que nos tornamos maduros, não necessitamos mais de sermos orientados e ensinados. Acabou. Deixamos de ser uma igreja no estado físico, que precisava do aprendizado de ensinamento. Precisava. Para ser uma igreja madura, com os olhos iluminados, não tendo mais a necessidade de nos agruparmos em algum lugar. Um lugar físico, né? É. A Igreja de Cristo agora, com os olhos iluminados, foi reunida em uma congregação dos santos. E que não é um lugar físico, amados. Este lugar é espiritual, igual quando a Bíblia se refere no reino dos céus. É a mesma coisa. Esta congregação dos santos não se vê com os olhos carnais. Ela é espiritual. Tem um local. Vocês sabem? O local é na mente, queridos. Estamos reunidos juntos neste local. Estamos reunidos juntos neste local espiritualmente. Vejam bem, o congregar é na mente. E muitos se confundem o congregar físico com o congregar espiritual. E o congregar espiritual é não deixar de congregar, a qual Paulo se refere em suas epístolas no tocante a você não deixar este estado mental de um novo entendimento espiritual e não deixar este exercício, esta prática de entendimento, de confessar quem você é verdadeiramente e deixar de lado essas doutrinas, esses costumes doutrinários do passado, deixando de ser meninos ou crianças, né? Vamos ser maduros, abençoados. Sim. Este congregar é o nosso confessar dia a dia, não voltando para esse jugo de servidão do estado que nós estávamos antes em escuridão, e isto nada nos edifica. São antigos costumes doutrinários. Quando lemos todo o capítulo de 1 Coríntios 14 ao 40, vemos que Paulo advertia aquela igreja no tocante a estes velhos costumes, pois estavam em confusão. E no versículo 33, ele fala desta congregação dos santos. Isso. Essa congregação dos santos, que já está fora desta confusão, dizendo, neste versículo, que o nosso Deus não é um Deus de desordem e nem de confusão. Exato. É um Deus
de paz, como em todas as congregações dos santos. Assim é. Ele advertia que nada daquelas práticas em suas reuniões carnais em nada edificava, mas de todas as práticas ali, o maior era o dom de profetizar. Isto nos mostra claramente duas igrejas, uma física e uma espiritual. Esse tipo de agrupamento se fazia necessário quando se tinha que trazer estas verdades. Após a igreja ter sido aclarada e ter chegado à luz do entendimento, esta igreja agora está agrupada na congregação dos santos. Exato. Mas veja bem, não deixem de congregar, hein? Não deixe esses ensinamentos para que não torneis como presas novamente. E é desta forma, abençoados, o congregar é na mente. O Evangelho da Graça não é algo que se deve ser pregado, como se faz nessas sinagogas. E o pior, lá não há ensinamento e nem entendimento, ninguém se entende ali. Isto só serve para te manter ali. O Evangelho da Graça é, na verdade, uma forma de ensino, onde todos que são alcançados são capazes de dar prosseguimento para fazer esta palavra correr e fazer chegar ao alcance daquele que ainda não foi iluminado. Verdade. Certo? No versículo 1 do capítulo 14, Paulo adverte para que sigamos sem confusão no caminho do amor, isto é, não vendo a ninguém segundo a carne, segundo suas debilidades, buscando os dons espirituais que Deus deu a cada um. Eu tenho, você Sim, tem? eu tenho. Exercite ele, então. É, sempre, é claro. Então, ministrando o Evangelho, seja na forma de cânticos, ou ministrando com a palavra, falando para alguém, ou compartilhando uma mensagem, cada um levando da sua forma, a qual Deus propôs no coração, o Evangelho da Graça, fazendo essa palavra correr. Do contrário, entre quatro paredes, presa, como é que esta palavra vai correr se está presa? Está presa, vai correr como? Não tem como correr. A porta está fechada, tem quatro paredes. Você consegue correr entre quatro paredes? Eu não consigo. O apóstolo Paulo nos adverte em suas cartas, o tempo todo, nos falando de uma evolução espiritual. Evolução. Condição natural que envolve o processo do despertar em cada um. E isso acontece de forma diferente com cada um, em tempos diferentes, uns primeiros, outros depois. É assim que acontece o processo do despertar. Percebemos que lá no princípio da formação da congregação dos santos, antes, havia lei, e é muito difícil retirar esse véu. Esse véu só é tirado pelo próprio Deus, na hora que Ele quer. Sim. Essa lei era aplicada em um lugar e um tempo onde se fazia necessário essas coisas. Por isso, éramos vistos como meninos e que não suportaríamos coisas que ainda não tínhamos preparo para digerir naquela época. O próprio Deus falou isso com os discípulos. Sim. Não, eles ainda não estavam preparados para isso. Imaginem, isto era para agora, Sim. para o tempo de agora, É um processo. para a igreja de Cristo agora. Sim. Assim é? Hoje, amados, diferente daquele tempo, alcançamos o amadurecimento para banir de vez as amarras causadas por aqueles lá, senhores da lei, que só têm a intenção de devorar as ovelhas de Cristo, submetendo em lugares fechados, tendo para eles as ovelhas de Cristo, fazendo necessário as ofertas, os dízimos, para somente suprir os seus gastos, suas necessidades, seus mantimentos, só para eles. A ovelhinha, que é bom? Nada. Nada. O que a Igreja de Cristo sem paredes tem hoje, no tempo de Paulo não tinha. Não. Temos vários mecanismos para fazer esta palavra correr de verdade. A tecnologia é uma delas. E nós estamos usando aqui. Sim. Estamos fazendo correr esta É palavra. verdade, agora nesse momento. Hoje temos a condição de avançar, Assim de é. irmos bem longe, de não nos prender ao engano, sistema religioso que se costumou a ver
uma igreja com paredes, que na verdade não são igrejas, são sinagogas. E, pelo que me lembro, essa sinagoga, o templo, quebrou de alto a baixo na morte de Jesus Cristo, não é verdade? Isso aí? Eu lembro disso. Tendo também sido rasgado o véu que nos separava de Deus. Isso. A igreja de Cristo, a igreja sem paredes, tem um só pastor. Sabe quem? Jesus Cristo. Isso, o ressuscitado. O único pastor. E é Ele que nos conduz. Quando seus olhos são iluminados, que é iluminado por Ele, tá? Sim. É quando Ele quer iluminar. Não tem mais que se prender a nenhum desses líderes. Você é livre. Paulo era uma igreja sem paredes. Ele foi o primeiro a dar a entender este novo estado de consciência da igreja. Sim. Ninguém antes dele alcançou esse entendimento da igreja, antes e depois da cruz. A diferença de Paulo das demais igrejas despertadas por ele é que ele foi o que trouxe o fundamento para a edificação dessa igreja espiritual, uma igreja que antes se via em trevas. Ele lançou o fundamento. Agora nós estamos sobre-edificando aquilo que Ele edificou em nós. Sim. A partir do momento que eu sou edificada, eu me torno uma igreja iluminada. Uma igreja sem paredes. E sou um instrumento de Deus Sim. para iluminar outros. Pode ser o meu vizinho, Sim. meu pai, minha mãe, minha irmã. Isso é um congregar diário. Sim. Depois da morte de Cristo, tendo Ele ressuscitado e consumado todas as coisas nos céus e na terra, e tendo manifesto o seu Evangelho a Paulo, a Igreja de Cristo hoje está baseada somente nas 14 epístolas de Paulo. A base da igreja está neste Evangelho, o Evangelho de superiores promessa. Cremos na palavra quando ela diz que somos livres, perfeitos, abençoados, salvos para sempre. Somos de Deus e para Ele são todas as coisas. Estas são as verdades que nos fazem ser livres e iluminados. Tivemos esse privilégio de sermos alcançados por esta maravilhosa palavra. Eu fui. E sabemos quem foi o precursor disso, o apóstolo Paulo. E a partir daí, a igreja tomou um novo rumo. E hoje passa a ser uma igreja livre. Uma igreja sem paredes. Assim é. Por muito e muito tempo, homens maus e perversos chamados pelo apóstolo Paulo de devoradores de ovelhas. Eles estiveram no poder e no controle da Igreja de Cristo, somente com o interesse de controlar a massa, pois seu Deus é o ventre. Estiveram e estão à frente e conseguiram tornar esta igreja livre em uma igreja escravizada, uma igreja doente. Tem sido presa torpe ganância. Simplesmente por torpe ganância. E isto os abençoados irão ver em 2 Tessalonicenses 3:2. Vejam lá. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque conhecendo estas verdades, seremos livres, certo? Deus está abrindo os nossos olhos para o entendimento e despertando, a Igreja de Cristo em toda parte do mundo. Assim é. Assim é. Breve todos serão iluminados. A palavra está correndo. Assim é. Esses homens maus, líderes que estão à frente das ovelhas de Cristo, infelizmente, ainda têm o controle de algumas. Mas logo, todos chegarão à luz da verdade e se libertarão desses homens. E eles terão o seu juízo e justa retribuição. Porque aos olhos do Senhor nada está encoberto. E olha, e prestem atenção, senhores líderes aí. Essas ovelhas não são de vocês. E o fim desses homens maus e perversos é a perdição. Sabe por quê? Porque fazem deste evangelho o seu sustento. E vejamos isso então em Paulo, que ele fala bem a respeito disso. Em Filipenses 3,19, que diz assim: o Deus deles é o ventre,
O orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas nas coisas terrenais. E quais são as coisas terrenais que eles têm que se preocupar? Dinheiro. Não, ainda mais quando se agrupa em algum lugar, né? Aluguel, dinheiro, construção de templo, comida. Sim. Mas isso tudo para o bem deles, né? Sim, para o vaidade. benefício deles, para a vaidade, né? Para o ventre deles. É o que importa mais para eles. O mais importante, abençoados, de todo o nosso trabalho é o trabalho da Igreja de Cristo. Os chamados para fora. Os iluminados, os chamados para fora. Interessante isso, para fora. É fazer dar a conhecer que todos nós estamos perfeitos em Cristo Jesus, o ressuscitado. E a partir daí, Cristo é gerado na nossa mente. em nós, exatamente. Os olhos são abertos e iluminados e chegamos ao entendimento. Chegamos ao entendimento. Que somos livres de condenação. Que somos livres de condenação. E isso está em Romanos 8:1-2, que diz: já não há mais nenhuma condenação, Abba, Pai, para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo Jesus, a lei de espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, lei de Moisés, de condenação, de fé morta. E este conhecimento também nos faz saber que somos livres. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade, olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que lindo isso! Portanto, amados, permaneçam firmes e não se deixem se submeter a um jugo de escravidão. E é o que esses homens que se intitulam alguma coisa, né? Nem vou dizer o que é, fazem e submetem a igreja em um jugo de escravidão. E os mantém ali, todas as reuniões, com repetições, as mesmas pregações. Sempre as mesmas. Para se manterem dos sacrifícios, para se manterem do sacrifício das ovelhas. Com certeza. E o conhecimento dessas verdades também nos fazem saber que estamos livres do pecado. Em Romanos 6,14 diz isso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês, nós todos, estamos debaixo da graça. Essas verdades também nos fazem saber que estamos livres do diabo. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, Deus também participou para com sua morte destruísse aquele que tinha o império da morte. A saber, o diabo. E onde a gente encontra ele? É sempre nas sinagogas, né? Sempre, a sinagoga está para tudo. O demônio está aqui, está rondando você. Pois é, este, pelo que Hebreus 2,14 está dizendo, este já está destruído, já teve seu fim. E o que mais vemos aí nessas sinagogas é este engano e a manifestação deste que já foi destruído. Engano total, abençoados. Saia daí, saia deste meio. São todos feiticeiros. Então, concluímos que somos livres e que se somos livres, temos que estar presos entre quatro paredes. Exato. Somos a morada do Altíssimo. Somos o templo do Senhor. A igreja nada mais é que uma condição espiritual para a qual Deus te chamou, os chamados para fora. Abba, Pai. Há muito ainda a ser revelado, amados, e muitos véus a ser tirados. Mas sigamos confiante para o chamado a qual Deus nos chamou. Fiquem todos na paz, no repouso, porque tudo já foi feito. Tudo foi consumado na cruz. Que seus olhos, abençoados, sejam iluminados, porque você já é um abençoado. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja sem paredes. Você é livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graça e paz. Luz para todos.